Agora nós vamos falar de quedas, gente. Você tem algum idoso na sua casa? Então você presta atenção, porque nós vamos falar de quedas, por que eles sofrem essas quedas. Sabe que uma das características que marcam essa fase é a alteração fisiológica. E isso afeta o equilíbrio, que consequentemente ocasiona maior risco de queda. Além disso, existem algumas doenças que também favorecem as tonturas. A gente vai saber quais são elas. Mas antes, vamos descobrir como que funciona e como que é passar por essa idade, a terceira idade, e se livrar dessas quedas. Vamos lá. As quedas e os tombos são algumas das principais causas de lesões e internações quando pensamos no público da terceira idade. As quedas são responsáveis por 90% das fraturas de quadril e de punho. Dar um passo em falso, sofrer tonturas, essas são uma das principais queixas dos idosos. É preciso ficar atento a algumas doenças que podem trazer as vertigens e os desequilíbrios como sintomas: infecções, síncopes, demências e paralisias. Cerca de 10% da população mais madura já sofreram uma queda. E 30% terão como consequência uma lesão importante. Se você necessita de algum auxílio para se locomover, faça uso. De acordo com o Ministério da Saúde, 70% das quedas entre idosos acontecem dentro de casa. Quer saber como se prevenir de quedas e tombos? E dicas de como instalar dispositivos para facilitar a locomoção? Então fique de olho no Manhã Leve. É isso aí, eu tô aqui com a Lara Cavalca, especialista em gerontologia. Falei para ela que ela tem o nome da minha filha, nome lindo, obrigada. E o professor Dr. Mário Oliveira Lima, fisioterapeuta. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que esse é um assunto muito importante. E a gente tem muito público da terceira idade e também os filhos que vêm e precisam adaptar toda a casa, né? Sim. Em que momento, por que eles caem tanto, os idosos? Em que momento, que idade, mais ou menos, que começa essa transformação? Na verdade, o processo de envelhecimento, cronologicamente, ele acontece a partir dos 60 anos. 60. Mas a gente sabe que a incidência de quedas aumenta progressivamente com o tempo, especialmente a partir de 75 anos, os idosos caem mais. E aí existem alguns fatores que se relacionam a isso. Então, existem fatores comportamentais, então o idoso ele se coloca mais em situações de risco, principalmente aqueles idosos que estão na comunidade, frequentam a comunidade. Os fatores biológicos, então, idade, sexo, processo de envelhecimento e também outros fatores que vão se relacionar a isso. Eu não entendi, só eles colocam em situações de risco? Como assim? Quando eles se colocam em situações que eles vão subir em uma escada ou que eles frequentam a comunidade, que a acessibilidade é ruim, a gente avalia isso como um comportamento de risco. Então, eles têm que falar para eles, não, esse aqui eu já não posso, é isso, né? Evitar Mas algumas muitos ações. idosos são teimosos, né? Exatamente. Você que está em casa, você da terceira idade, você sabe. Às vezes a gente tem mãe, ou você que é filho, né? Tem mãe e pai que você fala, não faz isso, pai, não faz isso, mãe. A minha mãe, por exemplo, caiu de uma escada, ela foi pegar não sei o que na cozinha e caiu de uma escada. Teve um problema no pé, enfim, foi super traumático para ela. Mas graças a Deus está tudo bem. Então, a partir dos 60, eles não podem se colocar nessa situação de risco. Sim. Tem os problemas biológicos e fisiológicos. Sente mais tontura? Depende. Na verdade, a tontura ela pode ser um sintoma de uma doença ou uma consequência. Eu acho que aí o Mário pode falar um pouco disso melhor, da questão fisiológica do envelhecimento. Então, são vários os fatores, né, que a gente pode correlacionar, né? A tontura, as doenças cardíacas, as doenças neurológicas, a postura, o pé mesmo, a deformidade de pé, alterações medicamentosas, o uso de medicamentos, isso tudo são fatores de risco para esses pacientes. Então, alterações posturais. Então, os pacientes, eles têm a queda frequente, hoje nós temos 30% das pessoas acima de 60 anos com queda e 15% já estão em instituições de idosos institucionalizadas. Então, nós estamos falando de uma população hoje de idosos de 15 milhões de pessoas e daqui a 8 anos nós vamos ter 32 milhões. Vai dobrar, então, nós vamos dobrar. Então, nós temos, assim, como a doutora Lara comentou, esses fatores comportamentais, ambientais e biológicos são os fatores que norteiam o que nós temos que fazer, tanto a prevenção como a reabilitação. Então, para prevenir
a pessoa na sua alteração, no seu comportamento. Varrer casa, tem que adaptar. Então, a terapeuta ocupacional pode estar orientando muito bem isso daí. Vai subir numa escada. Nossa, mas você tem idade para isso? Os idosos fazem uso de sapatos ou chinelos de maior tamanho. Então, nós temos hoje muita coisa para estar sendo discutida e não só a parte osteoarticular, não só a parte cardíaca, a parte neurológica. Tá, o físico mesmo, né? O que, e tem adaptações que vocês podem, a gente pode fazer, os filhos podem fazer, ou o próprio idoso pode modificar na sua casa, né? Eu tenho aqui algumas. Superfície do solo, por exemplo, é muito complicado, né? Assoalhos escorregadios. Sim. Não é isso? Tapetes ou tacos soltos podem provocar queda. E carpete muito espesso. Isso. É isso, doutora? Na verdade, quando a gente avalia o domicílio, a gente vai ambiente por ambiente e vendo que uso que esse idoso faz do domicílio. E aí a gente vai adaptando. Iluminação inadequada, então às vezes um idoso ele levanta à noite para ir ao banheiro e não tem uma luz acesa. Então a gente orienta uma luz de vigília. As quedas noturnas são muito frequentes, inclusive para idosos que têm incontinência urinária. Então eles levantam para ir ao banheiro e sofrem queda nesse período. Então a gente vai avaliando tudo isso. O tapete, assim, às vezes o idoso não quer tirar aquele tapete, mas de repente a gente consegue fixar as pontas para que ela não dobre e ele não tropece. E o ambiente é um dos fatores mais importantes que a gente tem para cuidar, porque são fatores modificáveis. Então, eu modifico o ambiente e eu consigo prevenir as quedas. Tá, então um dos fatores determinantes de prevenção. De prevenção. A modificação do ambiente. Exatamente. Tá, e depois que eles caem, o que pode acontecer? Porque alguns não conseguem se recuperar, dependendo da idade. Sim. Não é verdade? Sim, depende do que ele vai ter, né? Fratura ou não, mas ele vai passar inevitavelmente por um processo de reabilitação. E essa reabilitação, ela envolve uma gama de exercícios com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, exercícios de equilíbrio, de marcha, de caminhada, rotação do pescoço, que provoca um pouco de desequilíbrio, e aí a gente vai testando e estimulando essas funções. Então, ele passa por exercício de fortalecimento muscular, enfim. E o processo de reabilitação, ele depende de como foi essa queda. Inclusive, quanto tempo o idoso ficou no chão até. A gente avalia de 15 a 20 minutos, uma queda prolongada ou não. Tudo isso é avaliado para reabilitação. Doutor, quais são as principais quedas? A queda da própria altura, né? A gente até não sabe se o paciente ele cai, quebra ou quebra e cai. Então, passa por um tratamento cirúrgico, aí no caso. Nós temos epidemias hoje de fratura de colo de fêmur, né, acima dos 65 anos. Então, essas fraturas se levam por causa de osteoporose, osteopenia, né, pacientes com artrose. E aí, quando chega para o serviço de reabilitação, nós temos que dar um enfoque de medicamento. Tem paciente que esquece de tomar o medicamento ou toma 2 vezes. Se o paciente é depressivo, se ele tem apoio da família. Então, eu avalio tanto a parte de reabilitação, a parte osteoarticular, a parte cardiológica dele, as disfunções desses sistemas, e também eu tenho que ver as atividades de vida diária, que a gente fala, AVDs, o que ele consegue fazer, se ele está conseguindo, se ele é incluso socialmente, se a família está dando apoio. Porque os idosos, a partir de um certo momento, eles têm uma depressão. E isso também interfere em todo o processo de reabilitação. A partir do momento que ele está incluso no processo de reabilitação, como comentado, nós temos que fazer o fortalecimento dessa musculatura, temos que orientar o banho de sol para a reposição de vitamina D desses pacientes, nós temos que orientar os posicionamentos em casa, que aí é a parte ambiental, porque não adianta nada. O idoso, como comentado, 30% tem uma queda já no primeiro ano. Então, eles vão cair uma vez por mês caindo. Então, nós temos que adaptar todo esse ergonomicamente correto, todo esse ambiente dele. Até um animal de estimação a gente pede para não ser da cor dos móveis, para não tropeçar. Olha, então, nunca tinha pensado. Nós temos, assim, esses tapetes que são tão bonitos em casa, que as nossas avós adoram, né? E também pensar que, em muitos casos, as mulheres, principalmente, por causa da menopausa, elas estão desprotegidas hormonalmente. Então, isso que gera uma osteopenia, uma osteoporose também. E aí o osso fica fraco, a tendência de queda, fratura, ela pode se repetir. E aí nós temos que o quê? Transformar essa musculatura numa musculatura sadia, vamos dizer, dentro da senescência do envelhecimento fisiológico da vida, tentar dar atividade física para eles periodicamente e a parte alimentar também,
né, a orientação disso daí para um nutricionista. Então, é multidisciplinarmente que nós vamos dar uma qualidade de vida para esses pacientes. Entendi. Quais são os exercícios? Que tipo de exercício? Por exemplo, pilates é bom para um idoso? Então... Eu vejo, às vezes, na academia, alguns idosos, assim, são poucos, mas alguns fazem, assim, bem devagarinho, eles fazem musculação. Com o passar do tempo, nós temos a perda após os 35 anos, a massa muscular. E nós temos que manter isso daí e retardar todo esse processo, né? Mas, assim, musculação hoje, existe a parte de atividade e reabilitação direcionada para a musculação na terceira idade, né? Hoje nós temos que fazer exercícios funcionais, orientar novamente, subir uma escada, descer uma escada, readaptar isso, né? Hoje, um processo de reabilitação é reensinar novamente algumas atividades. Então, por exemplo, tem paciente que ela adora varrer o quintal após uma fratura de coluna de fêmur, carpir um quintal. Então, você vai ter que orientar ela, olha, a senhora vai ter que fazer isso de uma forma, a senhora vai ter uma órtese para auxiliar a senhora nisso daí, uma bengala, no caso, né? Então, nós temos algumas adaptações que vai de paciente para paciente. Nós não damos conta de falar, é um tratamento global, cada um na verdade, não, é um tratamento, cada paciente ele recebe uma orientação. Quando a pessoa percebe que ela pode estar entrando nessa fase, pode cair, como que ela faz para adaptar? Tem algum serviço que você pode chamar que adapta tudo? Você mesmo tem que ver e adaptar sozinho? Tem alguns lugares que tem esses equipamentos de adaptação mais fáceis? Como que na prática, como funciona isso, gente? Na verdade, a gente orienta a procurar um profissional especializado. Então, em serviços de saúde, você encontra profissionais que fazem essa adaptação. Tá. E hoje em dia existem algumas empresas voltadas para isso. Então, você passa por uma avaliação e aí são prescritos as barras de apoio, retirada de tapete e vai um profissional e faz. A gente indica sempre um profissional para que o idoso não faça isso em casa sozinho. Porque às vezes, por exemplo, ele tira alguns móveis achando que o caminho vai ficar mais livre, mas na verdade aquele idoso apoia em alguns móveis para fazer um trajeto, por exemplo, do quarto para a sala. Então, um profissional voltado para o estudo do envelhecimento, ele vai avaliar melhor qual o uso que o idoso faz daquele ambiente. A gente tem umas fotos agora do uso de ambientes, eu queria que vocês descrevessem aí, é a barra, né? Pode descrever, algum de vocês. Isso, aí a gente vê algumas barras fixas, né, de apoio. Então, para levantar e sentar do vaso sanitário. E também ali na pia, que a gente usa como apoio. E vocês veem que embaixo não tem armário embutido. Muitas casas têm armário. Mas a gente pensa num idoso que pode vir a ser cadeirante. Então, se a gente não tiver uma altura ali de 1 metro de baixo, ele não consegue posicionar a cadeira e fazer uso. E as barras, geralmente essas de vaso sanitário, elas ficam a 75 centímetros do chão para apoio na hora de sentar e levantar, para ter mais segurança. É basicamente fácil mudar tudo ou você tem que quebrar tudo e tal? Não, existem casas, inclusive, que a família adapta, inclusive não compra uma barra, às vezes não tem um poder aquisitivo para comprar uma barra dessas e coloca mesmo de ferro com concreto e prende. A gente só precisa determinar a altura. Mas é possível adaptar o material. 70 centímetros que você falou. 75. 75 do vaso centímetros. Sanitário. Aí eu tô vendo um tapete que acho que para qualquer um, idoso ou não idoso, é bom ter, né? Porque você pode cair várias vezes. Se você não tem um tapete, você pode cair. A gente aconselha tapete só se ele for antiderrapante. Tá? Porque é importante falar, inclusive, que o ambiente da casa de maior risco de queda é o banheiro. A maior parte das quedas acontece no banheiro por conta do piso escorregadio, pé molhado. Então, os tapetes, eles podem ser colocados desde que fixos no chão com antiderrapante, senão é um risco de queda. Já tem tapete antiderrapante? Já tem o que vem, né? Tem. Eles têm ventosas embaixo e eles ficam bem fixos Porque no às chão. vezes, quando a gente tem em casa o tapete, a gente compra, né, um feltrozinho, uma coisinha, nem feltro, é uma borrachinha, né? Isso. Que põe embaixo, aí ele não escorrega. Deixa eu ver se tem mais fotos pra gente mostrar na prática. Aí é uma cozinha. Sim. São os tapetes aí? Provavelmente são esses tapetes e o piso parece ser um piso também escorregadio. Existem já pisos com antiderrapante e também algumas tintas que, dependendo do piso, você pode passar por cima e ela fica mais áspera. Então, também cria ali um piso antiderrapante. Deixa eu ver a próxima.
Isso, armário, aí a gente tem um guarda-roupa e ele tem 2 alças. Se vocês olharem, vocês veem que os cabides, eles estão na parte inferior. Então, é uma casa que foi adaptado para idosa não colocar o cabide muito alto e não ter risco de queda posterior para trás. Então, a gente abaixou a altura numa altura que fosse mais funcional pela altura da idosa. Nossa, a gente nem pensa nessas coisas, Sim. né? Deixa eu ver a próxima. O tapete. E aí, esse risco azul, essa faixa? Essa é uma... Azul não, amarela. Uma faixa de sinalização. Não dá para perceber, para vocês verem, mas tem um degrau, um desnível entre a sala de TV e uma sala que está próximo mais para cá da gente. Então, se a gente não tem essa faixa de sinalização, a gente não percebe. Imagina um idoso que tem dificuldade também de acuidade visual, de poder enxergar o desnível. O doutor falou do cachorro e eu estou pensando aqui. Realmente, eu tenho um cachorro bem pequenininho, que é meio marrom, bege e tal. E várias vezes, quando eu ando, eu me confundo também. Né? Eu que não estou na terceira idade. Agora, imagina quem está na terceira idade. Cachorros muito pequenos também não são aconselháveis, né? Hoje o que não está ao seu alcance, o seu controle, né? Você pode ter um quê? Você pode assustar, ter um desequilíbrio, aquilo ali pode ser vamos dizer, uma pedra e é onde você desequilibra. A partir do momento que você desequilibra, é o que nós estamos comentando, nós temos que evitar fazer a prevenção possível, porque depois que caiu, não tem o que fazer. Nós vamos ter que colar esse osso, ou tem a parte traumática da parte comportamental. Nós temos um estímulo sensitivo nosso que chama propriocepção. A partir do momento que a gente perde essa propriocepção ou a gente diminui por causa de evitar a locomoção, a gente fica mais inseguro. Então, porque nós temos um complexo de atividades. É o ir e vir, né, que te deixa aberto para a vida. Você pode ir em qualquer lugar e tal, dirigir, tudo, até para dirigir fica mais difícil. Tudo fica mais difícil, né? A gente fala que a pessoa ela quer ser independente. Nós vamos fazer de tudo para eles tornar independente e funcional. E a partir do momento que algo bloqueia isso, nós temos todo um processo para reabilitar e os desafios aí, porque a vida está passando, o dia a dia. Então, você... como comentado ali, você tem uma dor no pescoço, passa um produto, aquilo te dá uma dor, te dá uma incapacidade do movimento, você já fica chateado. Imagina uma pessoa de maior idade, que nós temos que cuidar com o mau carinho. A gente tem uma foto aí, a última foto, que eu gostaria de mostrar para vocês. No caso, são as janelas aí? Aí tem a questão da iluminação, mas o principal é que onde tem o piso é uma área de transição da sala para o quarto. Então, essa idosa, ela sempre passava por ali, é uma idosa com risco de queda. Então, a gente puxou o tapete para o lado esquerdo para que não tivesse o tapete na transição. Então, ela não passa por cima do tapete, só pelo piso liso. Não tem obstáculo. Bom, eu quero agradecer a doutora Lara Cavalca, especialista em gerontologia. O contato no Instagram, pode te contactar, ela mandar mensagem, né? Lara Cavalca, só isso. O telefone é 0 operadora 12 3126 2700. E quero agradecer também o professor Dr. Mário Oliveira Lima, fisioterapeuta. O contato no Facebook é Mário Lima, né? A gente vai colocar aí na tela para você. E o site é www.univap.br. É da faculdade, né? Isso, nós somos docentes, pesquisadores da Universidade do Vale do Paraíba. Que ótimo. Voltem sempre, tá? Obrigado. Muito obrigada. Deixa eu dar um beijo em vocês. Tchau. E deixa eu ver se ela ainda tá aí. Porque eu tô olhando aqui, eu tô fazendo a entrevista e tô olhando uma idosa. Tem várias, né? Mas olha que fofas. A gente tá falando de idoso, de terceira idade. Tudo bem, gente? Olá, tudo bom? Olha que gracinha. Então você que tá em casa, idoso, se você vier aqui ao Santuário, venha nos visitar também. Esse programa tem muitos quadros para vocês de terceira idade. Gosta do programa? Gosta? Então tá bom. Um beijo, gente. É muito gostoso receber esse carinho.